Olha que legal, a Elídia Martins aqui no facebook.com/TV Mundo Maior, ela diz: muito bom este canal, eu aprendo a cada dia, eu sempre fui evangélica e via o espiritismo com outros olhos, agora estou amando e aprendo com vocês, beijos. Que bacana, né? Nossa, que legal, né? Muito Valeu, legal. Elídia, pela companhia aí de sempre. E a coragem, né, de falar uma coisa dessa, porque a gente sabe do preconceito que ainda existe, né? O Edson, o Kardec também foi, vamos dizer, entre aspas, vítima de também uma espécie de assédio, de campanha para a derrocada dele moralmente na sociedade lá parisiense da época, né? Como é que ele superou isso? Ele superou primeiro com a assistência que ele tinha, né, das entidades que o estavam ajudando, e com a própria compreensão da doutrina. Se tem uma pessoa que entendeu de fato a doutrina espírita, foi o Kardec. Verdade. Tá? Para ele organizar tudo, né? Se a gente imaginar que ele não tinha nem computador na época e ele conseguiu organizar um monte de informação que vinha de tudo quanto é lado, tentar canalizar tudo para poder você criar um conjunto, né, de ideias que você sintetizasse nas questões, né, principalmente. Então se tem alguém que realmente compreendeu e colocou em prática o que aprendeu, foi ele. Porque ele sofreu perseguições severas lá, viu? Sim. Poderio da igreja, queima de livros, processos de difamação, pessoas fazendo imitações, né, dos fenômenos para ridicularizá-lo. Então, ele tinha consciência, né, do que estava fazendo. E se você tem uma compreensão da doutrina, você consegue chegar nesse nível, sabe? De não se deixar influenciar pelas coisas, né? É nós mesmos, Cláudio, a gente recebe críticas, tá certo? Se você está se expondo, é assim, se você chega no centro espírita e você é só um frequentador, beleza. Quando você começa a virar, por exemplo, um voluntário, você já começa a ser visto. Aí já começam as pessoas a apontarem dedo para você. Se você vira dirigente, aí fica pior ainda, porque mais pessoas canalizam para cima de você. Entende? Então, você tem que ter essa consciência de que você vai ser criticado, que você não vai conseguir agradar todo mundo, que você também não é o dono da verdade, por aí afora. E aí, sabe, se você conseguir equilibrar tudo isso, leva de letra, né? E o Kardec teve essa capacidade. Verdade. Elaine, a gente vê programas na televisão de outras religiões e elas fazem afirmações a respeito da doutrina espírita que são inverídicas. Se algum espírita, eu, por exemplo, me achar ali atingido por aquela informação, eu posso requerer ali, por exemplo, um direito de resposta naquele programa? Então, dependendo do tipo de ofensa, Cláudio, porque assim, a nossa Constituição garante você ter a escolha da sua religião, né? A gente é livre, então a gente não pode impor a nossa religião para ninguém. A gente precisa saber se isso ultrapassou o razoável, né? Que a gente fala, aquilo que pode ofender, né? Porque eu posso ter um grau de sensibilidade diferente do seu. Então tem que ser aquilo que atinge o homem, né, médio, que a gente fala. Na média, realmente é ofensivo. Então, dependendo do que é colocado, pode sim haver responsabilidades. E também direito de resposta conforme a situação. O que a gente percebe nesses programas, de vez em quando eu paro para ouvir, é que é um desconhecimento total da doutrina espírita, né? E se coloca tudo na mesma cesta, né? Todas as religiões espiritualistas, né? E a gente percebe isso, né? Então, é pura falta de conhecimento, preconceito, medo, né? E tudo mais. Mas, lógico, nós, pela nossa legislação, então tá lá na Constituição, tá lá no Código Civil, tá lá no Código Penal e agora com a reforma trabalhista tá lá na CLT. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, aquilo que eu faço por omissão ou por ação, tá? Porque a omissão também implica em responsabilidade. Por ação e omissão, que possa ofender a honra, a imagem, né, de alguém, eu respondo por isso. Eu queria fazer um comentário, Cláudio, que é o seguinte: você, espiritualmente falando, também é responsável por aquilo que você se liga.
Então, quando você se presta a responder, você está se ligando a isso, entende? E a doutrina espírita não precisa disso. A doutrina espírita fala por si, entende? O Kardec falava isso. A doutrina fala por si. Não precisa de defensores, não precisa de nada. Quer dizer, quem compreende a doutrina espírita não vai dar ouvidos para essas coisas. Tá certo? Então, se eu, por exemplo, uma pessoa, me sinto ofendido por uma pessoa e eu decidir entrar com um tipo de ação contra aquela pessoa, o que eu estou criando, na verdade? Um processo de simbiose, né? Um processo de ligação com aquela situação, entende? Quando o ideal era se eu estou descontrolado, estou me sentindo desconfortável com uma pessoa que é agressiva, é melhor eu me isolar dela. Deixa ela com a agressividade dela para lá e eu vou seguir minha vida. Exatamente. Eu não preciso me ligar a isso. É aquela verdade, né? Que assim, eu uso muito assim, eu quero ter razão ou eu quero ter ou paz, quer ser feliz, né? Quero né? ser feliz, né? É isso. Então,